Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Leandro Miller. Peço que se inscreva para estar me apoiando. Estarei gravando várias videoaulas sobre o sistema imunológico. E essa é a primeira aula. Então, estarei introduzindo o conceito de imunidade. O que é imunidade? Bem, imunidade é a forma como o nosso corpo ele se defende. No sentido etiológico, vem do latim immunitas, que era o acordo feito a senadores romanos, acordo legal, né? Então, daí vem sendo empregado como sinônimo de defesa. Porém, enquanto ciência, imunidade surge através da vacinação. O primeiro relato foi por Edward Jenner, que verificou que em trabalhadores do campo, ordenhadores, que eram expostos anteriormente à varíola bovina, não contraíam a varíola humana, que é a forma mais grave. Então ele pegou uma pústula da varíola bovina e injetou e colocou em uma criança. E após isso, ele expôs a criança à varíola humana e verificou que a criança tinha defesa à varíola humana, que ela não contraía. Por isso surge então o termo vacina, que vem do latim vacinus, que deriva de vaca. Então, imunidade vem de defesa e está relacionado em contexto histórico com a vacinação, com a defesa de micro-organismos. Com o passar do tempo, verificou-se a existência de muitas células que compreendem o grande sistema imunológico, o sistema imune. Só que ele não é constituído apenas de células específicas, mas também de barreiras químicas e físicas. E essas células e barreiras, elas têm uma resposta, que é uma resposta a micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus, eumintos, protozoários e substâncias estranhas, que não pertencem ao corpo humano. Como, por exemplo, que hoje tem se falado muito na literatura, como, por exemplo, os microplásticos e afins, pólen, alérgicos, né? E qual que é a importância disso tudo, do estudo da imunidade? Bem, primeiro é entender como que o nosso corpo ele se defende de micro-organismos, de infecções. É a base para a vacinação, tão importante para a erradicação de doenças, para entender o transplante de órgãos e a sua rejeição, ao diagnóstico e tratamento de alergias, de doenças como até mesmo câncer, de doenças autoimunes como lúpus, a diabetes. Para o combate à pandemia, o estudo da imunidade foi essencial e até mesmo na compreensão da atuação de fármacos e como o nosso corpo ele se defende. O foco da aula, então, é compreender o início, né? A imunidade ela é dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. Mas o que é isso? A imunidade inata é nossa primeira linha de defesa. Digamos que tem um micro-organismo que ele vai tentar entrar no nosso corpo e que vai ter uma reação patógena, né, que ele vai nos fazer mal, vai causar uma doença. A primeira forma do nosso corpo tentar defender é através da imunidade inata. Então ela é uma defesa mais rápida. Só que ela não se transforma ao longo do tempo de acordo com um determinado micro-organismo. Ele não tem uma memória, uma capacidade adaptativa. Ela não é específica. Já a imunidade adaptativa, ela é uma resposta um pouco mais lenta, porque ela se transforma, como o próprio nome diz, ela vai se adaptando, ela possui memória. Então, digamos que uma pessoa é exposta a um determinado micro-organismo X. Caso essa pessoa seja exposta ao mesmo micro-organismo, através da imunidade adaptativa que tem a memória, a resposta vai ser muito mais rápida e esse corpo vai conseguir se defender de uma maneira ainda melhor. Então, com relação à especificidade, a inata ela é inespecífica, por isso que em várias literaturas e livros você vai encontrar a imunidade inespecífica ou imunidade inata. E a adaptativa é específica, porque ela vai se transformando, ela analisa aquele micro-organismo, procura falhas, ela é realmente específica para aquele tipo de organismo. A imunidade inata não possui memória, adaptativa sim. A inata ela tem uma diversidade mais limitada com relação às células e a forma de defesa, e a adaptativa é muito mais ampla. E uma coisa muito importante
é a reatividade ao próprio. A imunidade adaptativa, ela é capaz de reconhecer o que é próprio e o que não é próprio do nosso corpo. Por exemplo, no meu corpo agora, eu tenho várias células da imunidade adaptativa, mas como eu sou uma pessoa saudável, essas células não estão atacando meus tecidos, essas células não estão atacando as minhas células boas. Agora, porque ela é capaz de reconhecer o que é próprio. Se entra um micro-organismo no meu corpo, ela reconhece que isso não é próprio do meu corpo e combate. Então tem essas diferenças. Quando nós falamos sobre imunidade inata e adaptativa, então nós verificamos que a inata é a primeira linha de defesa. Eu tenho aqui barreiras físicas, barreiras químicas e também alguns tipos de células. Células que realizam a fagocitose, que nós vamos falar ao longo das aulas mais especificamente. E aqui nessa imagem, reparem, o tempo após a infecção. Então ela é a primeira linha de defesa. E quando ela não é totalmente eficaz para combater, então, o meu micro-organismo, o meu patógeno, há então a imunidade adaptativa, que é constituída basicamente por linfócitos B e linfócitos T, que são os nossos linfócitos, que nós vamos falar sobre eles posteriormente. E um conceito-chave para entender imunologia, existem muitos termos em imunologia, e eles começam a ficar confusos. Então eu vou introduzir um agora, que é com relação a antígeno. O que é antígeno? Nisso tudo que a gente está falando. Antígeno, então, é uma substância, qualquer substância que é capaz de ser reconhecida pelo sistema imune. Quem é capaz de reconhecer? A imunidade adaptativa, não a imunidade inata. Então, tudo que o sistema imune é capaz de reconhecer. Pode ser um vírus, parte de vírus, bactérias, pode ser substâncias estranhas, como, por exemplo, pólen, e como eu disse, também células que são transplantadas, né? Então é tudo aquilo que o sistema consegue reconhecer. Porque nós vamos falar posteriormente sobre anticorpo e começa a confundir um pouco sobre o conceito de anticorpo e antígeno. Então nessa aula nós entendemos a etiologia da palavra imunidade, imunitas, que vem sendo empregado como sinônimo de defesa. Nós entendemos um marco importante para a imunidade, que é a descoberta da vacina. Nós entendemos que a imunidade ela é constituída por células específicas do sistema imune e por barreiras, sejam barreiras físicas ou químicas, e que elas respondem a antígenos, que são substâncias que podem ser reconhecidas pelo sistema imune. Nós entendemos a diferença entre os dois campos da imunidade, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Inata é a primeira resposta, inespecífica, não possui memória e é menos diversa, né? Possui células menos amplas. Agora, a imunidade adaptativa é uma resposta específica, uma resposta mais tardia, mais eficaz, ela possui memória e ela é ampla. Agradeço por ter assistido essa videoaula de introdução e vamos seguir para as próximas videoaulas. Obrigado.